Sejam bem-vindos a mais um da Garagem para o Futuro. Hoje tenho a satisfação de receber aqui a Cris Arcangeli. Olá e bem-vindos a mais um da Garagem para o Futuro. Aqui a gente acredita que a inovação e a motivação não são apenas conceitos, são a força motriz que nos inspira. E hoje tenho o prazer de receber uma empreendedora nata que fez das suas ideias uma marca no mundo, uma verdadeira especialista em parcerias e construir ecossistemas. Cris Arcangeli, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, mesmo. Encantada com esse espaço, muito bacana. Bem-vinda à nossa garagem. Muito obrigada. Foi aqui que a HP nasceu em 1939, um sonho de dois empreendedores que demonstraram que grandes ideias não precisam de grandes espaços, sim muito foco, resiliência e dedicação. E é aqui que a gente recebe nosso programa da Garagem do Futuro, um lugar onde a gente quer trazer pessoas incríveis como você para contar a tua história, que também é incrível, e compartilhar bons momentos a partir de agora. É uma delícia estar aqui porque, bom, quem sabe eu me inspiro um pouco sentadinho nesse banquinho para fazer um negócio tão incrível como eles conseguiram fazer. Quando você olha, saindo quase nada, né? Incrível. Com certeza. E cada um de nós tem a nossa garagem. E a gente visitou a tua garagem. E através de ferramentas de inteligência artificial, nós geramos uma imagem que pode estar contando um pouquinho da tua história. E essa história, né, onde eu publico a primeira vez essa imagem. Tô curiosa já, gente. Agora, você olha a tua imagem e verifica. Nossa! Minha batedeira de shampoo, meus perfumes. Muito legal, minhas filhas, né? Tem coisa mais legal. Até o dentista, vocês acharam? Tem coisa aqui, hein? A Beauty com os colágenos. Muito legal. Como que você linka a tua jornada, a tua garagem? Lá, o que tem a ver odontologia? Foi a minha profissão, né? Foi quando eu me formei dentista, porque, na verdade, eu queria fazer medicina, né? E aí meu pai não queria que eu fosse médico, ele achava que medicina não era uma profissão para mulheres. Ele falou, não, é um trabalho muito sacrificante, tem que ficar depois, fazer residência, e são 10 anos de estudo, e aí no final você vai ganhar muito pouco. Aí eu queria tanto fazer aquilo que eu falei, agora vou fazer o quê? Aí eu falei, vou me inscrever em cursos similares. Aí eu me inscrevi num vestibular de odonto, de psicologia, de direito e fono. E aí no final eu entrei em todas, menos na psicologia, nos outros eu entrei. E era uma coisa tão diferente uma da outra, fono, odonto e direito, eu falei, vou fazer o quê, né? Aí resolvi fazer odonto, que era mais próximo de medicina. E foi legal, gostei. E como que surge da cadeira de odontologia para empreendedora? O empreendedorismo veio meio atávico mesmo, de pai para filho, porque meu pai era empreendedor, minha mãe também. Falavam de negócios, né? Meu pai veio da Itália, logo depois da guerra, e montou uma pequena construtora de estradas. Minha mãe trabalhava na Olivetti, que era uma máquina de escrever, num escritório do outro lado da rua. E eles namoravam assim pela janela, os dois, até que ficaram juntos. E ela foi trabalhar com ele nessa construtora. Eles trabalharam juntos a vida inteira. Depois ela montou uma indústria de bancos de automóvel, mais pra frente, dela. Então eles sempre criaram coisas. Minha mãe construía casa, reformava casa, vendia. Eles sempre empreenderam. E eu fui assim, crescendo dentro daquela conversa, dentro daquela, né, na mesa, discutindo, funcionário, imposto, negócios, crise, né? Brasil a gente sabe como é que é. Então a vida inteira foi isso. Então acho que isso já veio de pai para filho mesmo. E aí eu fiz odonto, mas logo eu tinha 2 salas no consultório, eu só fazia endo, etc. Aí um belo dia, como eu estudei homeopatia, quando eu estava na faculdade, eu resolvi tratar canal com medicamento homeopático, que eu achava que o tratamento de canal eu só fazia canal, minha especialidade era essa. Que era muito agressivo, que tinha corticoide, antibiótico demais e tal, que eu queria fazer com homeopatia. Aí eu fui estudar homeopatia na Faculdade Paulista de Medicina, só que eu não podia porque eu era dentista, não era médico.
Aí ele falou, eu falei, mas eu só vou assistir, você não precisa me dar diploma, nada, eu vou ficar só aqui de ouvinte. E tinha meio essa coisa de ouvinte, na época eles me deixaram assistir o curso e eu comecei a aplicar homeopatia na odontologia e deu certo. E eu fiz uma apresentação num congresso, no ANB, já tem umas 3.000 e poucas pessoas num congresso de odontologia. E foi um sucesso, assim, encheu a sala, porque era um negócio tão inovador na época, eu pensar em tratar canal com medicamentos homeopáticos, que eu tive que apresentar 2 vezes. E eu acho que foi ali que eu aprendi que a inovação te dá licença poética de começar pequeno, sabe? Aí eu falei, quer saber, eu vou investir mais nessa coisa de homeopatia. Quanto mais eu estudava, mais eu entendi o poder das plantas. E eu sempre tive o cabelo muito difícil de cuidar. Eu falei assim, puxa, mas por que não tem o shampoo à base de plantas? Porque se esse produto serve para cuidar da raiz dos dentes, da gengiva, etc., vai servir para cabelo também. Aí eu comecei a fazer eu contratei uma química e a gente começou a desenvolver umas fórmulas usando as plantas homeopáticas. E na época, né, o mercado de shampoo era muito simples, porque ele tinha um shampoo cabelo seco, normal e oleoso. Só tinha esses 3. E era um shampoo que tinha 51% do mercado, era um shampoo desse tamanho, assim, um vidro de PVC, que tinha tanto sal na fórmula que enferrujava a gôndola do supermercado, que era de ferro na época. Aí eu falei, não, esse negócio de sal, né, porque você entra você entra no mar, sai de lá, o cabelo tá seco do sal. Eu falei, como é que você lavar a cabeça com sal? Não faz o menor sentido. Aí eu falei pra ela, vamos pensar numa coisa, não dá pra fazer esse shampoo sem sal? Ela falou, não dá, porque o que engrossa, o que dá viscosidade no produto é o sal. Aí ela começou a colocar mais ativos da homeopatia, mais plantas. Então, em vez de, 16%, que era o que tinha normalmente os shampoos de ativo, a gente tinha 80% de ativo, porque a gente teve que tirar o sal. Mas isso fez com que o nosso produto fosse muito diferente em relação aos outros. E resumindo, aí fui lá, fiz uma empresa, comprei uma fábrica de uma menina, aliás, uma marca de uma menina, chamava Herbelle, porque na época levava-se mais ou menos 1 ano para você conseguir abrir uma empresa. Era muito difícil. As autorizações da Anvisa, autorização de funcionamento da fábrica, você tinha que ter fábrica, não conseguia fabricar com terceiros, não existia fábrica de terceiros. Aí comprei esse negócio dessa menina com o dinheiro do meu consultório. Eu vendi o consultório por $16.000, fui lá e comprei esse negócio dessa menina. Essa estrutura, né? Ela tinha uma marca e vários registros. E ela já tinha autorização de funcionamento nessa fábrica, que funcionava aqui do lado, na Vila Olímpia, num sobrado, na verdade. E aí eram umas mesas de cozinha, assim, com umas coisas, aí eu falei, não, isso não dá. Aí eu comprei uma batedeira numa padaria que estava fechando e pus lá, fazia 30 quilos de produto e assim a gente começou, nas mesas de cozinha, na batedeira, com essa fórmula completamente inovadora, um shampoo natural que não existia no mercado. E aí eu fui atrás de um frasco de PET, que estava começando a se fazer PET, aí fiz uma tampa flip-top, que também não existia na época, e fui inovando, um pouco no nome, um pouco na embalagem, um pouco na tampa, um pouco na coisa, e lancei esse produto numa feira de cosmético. Foi um sucesso, era um stand do tamanho desse espaço, dessa garagem, todo de madeira, né, porque era uma linha natural, e todo mundo ia lá para ver o que raio de shampoo natural era esse, como é que podia ser um shampoo natural, mas natural de que jeito, porque não existia nenhum. E foi um maior sucesso, assim, a gente lançou 16 produtos nessa feira, e aí comecei a vender. Mas era auge do plano cruzado, nossa, eu passei por 15 planos econômicos, eu acho. Uau, foi bem difícil esse Brasil. E você, nessa passagem que você está comentando, você falou sobre inovação, mas eu diria que você inventou uma nova categoria. Como que você vê essa correlação entre invenção e inovação? Como que você enxerga com o teu olhar de empreendedora, como isso é tão importante nos dias de hoje? Olha, Camel, eu vou te dizer que eu sempre achei importante inovação, mas eu acho que hoje cada dia mais. Quando o mundo é muito competitivo, como é que você desperta atenção para o seu produto? Tudo tem demais. Por que alguém vai comprar o shampoo? Todo mundo tem um shampoo em casa. Por que alguém vai comprar mais um batom? Todo mundo tem um batom em casa. Por que todo mundo vai comprar mais um telefone? Eu já tenho um. Por que eu vou comprar outra televisão? Eu já tenho. Todo mundo já tem tudo. Por que eu compro outro sapato, outra calça, outra? Ninguém precisa comprar nada. Se você pensar, hoje a gente não precisa de nada. Para que mais que a gente precisa? Para quê? Eu diria que impressora e computador sempre é necessário. Sem dúvida. Aliás, eu amo a minha impressora, viu, HP? Muito boa. Mas, gente, independente, sim, você pensar, as pessoas não precisam. E aí eu tenho uma correlação engraçada. Lembra na época que tinha a Blockbuster de locação de filme? Eu sou muito observadora, né? Porque eu acho que quem inova precisa ser uma pessoa observadora.
E eu gosto de observar o comportamento das pessoas para entender o que elas precisam, ou o que elas querem, que às vezes elas nem sabem o que querem, né? E eu ia na locadora da Blockbuster e ficava observando o comportamento das pessoas. E invariavelmente, todo mundo que entra, ou entrava, ia na gôndola de lançamento. Ninguém ia na gôndola dos clássicos, das comédias, vai todo mundo para a gôndola de lançamento. E aí ficavam brigando, porque às vezes tinha um produto que já tinha acabado, um filme que já tinha acabado, puxa, acabou esse filme. Eu falava, mas tem 550 mil filmes aqui. E as pessoas querem sempre na gôndola de lançamento. Porque as pessoas só querem saber uma coisa que é nova. O que viraliza é quando você tem algo novo sobre aquele assunto, qualquer que seja ele, né? Qualquer assunto, qualquer que seja ele, as pessoas querem saber algo novo sobre aquele assunto. E no cinema é assim, na computação é assim, na vida é assim. Então eu falo sempre que qualquer coisa que você tem que fazer, tem que ter um quê de inovação para que você possa despertar atenção e seja a ferramenta para a equipe de marketing, para a equipe de vendas, para a equipe de trade, para as equipes trabalharem em cima daquela inovação. Porque a partir do ponto que se você fizer mais do mesmo, a única coisa que vai te diferenciar é o preço. E aí é tudo que a gente não quer, né? Ficar abaixando o preço. Então o caminho eu acho que é a inovação mesmo, para qualquer negócio dar certo. E quantas empresas, a partir da empresa de shampoo, você já teve? Nossa, um monte. Nem sei, essa pergunta é uma pergunta bem difícil, viu? Eu precisaria fazer conta aqui, pensar um pouco, porque eu já tive um monte. Fiz várias coisas, eu faço muitas coisas. Eu falo muito sobre foco, né, para as pessoas, disciplina, foco, determinação, constância e tal. E eu sou uma pessoa que hoje tenho dificuldade de ter foco, porque é tanta coisa que eu faço que às vezes eu falo, nossa, onde é que está meu foco? Estou me perdendo no foco. E realmente é difícil você desenvolver uma coisa se você não focar só naquilo, né? Mas eu trabalho bem estéreo, assim, porque eu faço muita coisa. Mas, sei lá, acho que umas 20 por aí. Uau, que história. Eu construí marcas, né? Eu sou mais criadora de marcas do que de empresas, na verdade. Meu grande barato é construir marca. Mas marca é uma alma. Você gera uma alma. Fitoervas foi uma marca, né? Depois da Fitoervas veio a que a Fitoervas eu fiquei 12 anos até vender, né? A surgiu pouco tempo, uns 2 anos e pouco depois da Fitoervas. E ela era um passo à frente, porque ela era um produto, a base da Fitoervas era uma base química com ingredientes naturais. A era uma empresa de um shampoo de base vegetal, então base verde, natural. E os ingredientes, além de naturais, eram orgânicos. Então ela era um passo à frente mesmo da Fitoervas. E essa empresa nasceu em sociedade com o Júnior, que era da Monte Cristalina, Arisco e Assolan. E foi quando ele começou a abrir os olhos para cosmético e tal, que ele acabou se apaixonando, porque é um setor que a gente se apaixona mesmo. É muito legal. E nós fizemos essa sociedade, começamos essa marca e ele comprou de mim 2 anos e meio depois, assim, 3 anos depois. Muito rápido da minha parte, quando ele criou a Hipermarcas. E aí depois que eu fui desenvolver a Biotin, que aí nasceu essa nova categoria dos alimentos com colágeno. Incrível. Mas a Biotin, ela é uma mistura de 3 categorias, né? Suplementos, de cosméticos, porque tem vários ingredientes cosméticos, começou com colágeno, mas hoje tem ácido hialurônico, silício orgânico, Q10 e outros. E os alimentos. Então, misturar com bebida, com suco, com pipoca, com, sei lá, qualquer coisa. Então a gente misturou essas 3 categorias que é o que eu chamo de inovação cruzada, né? Quando você começa a cruzar mercados para criar um produto novo. E essa foi um grande desafio, assim, mas foi bem legal. Você vê que a nossa inteligência artificial não está tão assim fora da atmosfera, porque a gente rodou, além da tua imagem, um pouco a tua história, e surgiram 3 palavras. Empreendedorismo serial, inovação e impacto social. É, verdade. Eu sei que também você está muito ligada nessa parte de impacto social. Como que você vê essas 3 palavras dentro da tua jornada? Nossa, olha, a inovação ela é parte de mim, assim, porque ela faz parte da cultura das empresas que eu tô, ou que eu participo, ou que de alguma forma eu tô próxima, no conselho, seja o que for. Ou a inovação realmente é uma coisa que faz parte um pouco da minha inquietude, sabe? De você nunca querer aceitar as coisas como elas são e querer ver como é que pode ser diferente. Mas eu acho que o mais legal deles mesmo veio com a história do impacto social, porque eu comecei a observar que o mundo cada vez mais precisa de empresas que criem algum tipo de impacto.
Ou um impacto na sustentabilidade, ou um impacto na vida das pessoas, ou em forma com que você se relaciona, quer dizer, ela tem que trazer alguma coisa de impacto. Há muito tempo eu venho trabalhando o impacto para as mulheres. Criei um movimento que chama Empreender Liberta, porque quando a mulher empreende, ela tem independência financeira. A partir do ponto que ela tem independência financeira, ela pode ter suas próprias escolhas, né? Tomar suas próprias decisões. Então ela começa a ter um pouco mais de independência para fazer o que ela acredita que é certo para ela, sabe? Essa é uma campanha que eu faço a vida inteira para que as mulheres possam empreender, ou empreender no negócio delas, ou intraempreender dentro do negócio de outros, porque também é muito importante. Ninguém faz nada sozinho, né? Toda empresa precisa de pessoas. Mas eu gosto de pessoas que sejam intraempreendedoras, porque quando ela é uma intraempreendedora, ela abraça aquilo como o dela, e aí ela desenvolve novas coisas, traz novas ideias, e também cria inovação. Porque a inovação ela vem de quem está lidando com o dia a dia com a coisa, ela nunca vem do CEO, entendeu? Porque e nem é responsabilidade do empreendedor ou do CEO toda vez trazer inovação. E aí o nosso papel é deixar com que essa inovação chegue em quem toma a decisão e também que essa pessoa tenha coragem de investir para testar, porque inovação tem que testar, umas dão certo, outras não, mas tem que testar. Você sabe quando aqui na HP a gente fala sobre impacto social, faz parte dos nossos valores. A retribuição que a gente dá na comunidade que está no nosso entorno. E aqui no Brasil nós temos um trabalho que eu me orgulho bastante de promover, de apoiar e principalmente de deixar essa mensagem de otimismo que a gente vê em algumas pessoas que conseguiram, através do lixo, tornar sua independência financeira, e hoje elas dizem que o lixo é o seu próprio luxo. E foi nessa história, quando a gente pega essas 3 palavras e conecta com a parte de colaboração, a parte de parcerias, é que a gente fez um match da tua história com a história de uma pessoa, de uma mulher muito forte, que é a Marli. A cooperativa que ela criou faz parte das 52 cooperativas que hoje a HP tem aqui no Brasil, que ajudam a fazer com o primeiro ponto, que as pessoas não tenham que se deslocar em grandes distâncias. Normalmente a cooperativa fica no bairro, Sim. onde elas trabalham. Segundo, que elas consigam a sua independência financeira, trabalhando, e na sua grande maioria são mulheres, donas de casa, que passam a pilotar o seu lar com independência. E a Marli recebeu de você um livro que a gente fez um link com a tua história. Vamos dar uma olhada como ficou? Então, que legal. Fui presidente de bairro por 10 anos e aí sentimos a necessidade de cuidar, de fazer a questão ambiental, pensando na questão de um rio, de um braço do córrego que atravessa o nosso bairro, que é um braço do rio Cotia, na qual tinha ter peixe, a gente conseguia tomar banho e tudo. Então, quando a gente começou a fazer essa questão da educação ambiental, foi justamente pensando em não contaminar esse rio. Tudo bem, a gente não conseguiu, muitos moradores foram chegando, o bairro foi crescendo, desordenadamente, mas o trabalho da coleta seletiva avançou. Por quê? Porque nós fomos pegar experiência com outras pessoas. Copernova a gente tem aí de trabalho 25 anos e cada vez mais com crescimento. Mas esse crescimento a gente vai buscar conhecimento, porque sem conhecimento a gente não consegue sair daquilo que a gente começa, né? Então é o aprendizado para que a gente possa cada vez mais crescer no nosso trabalho. O importante é todo mundo estar junto, um aprender com o outro. Então não existe uma colaboração quando não existe o outro do nosso lado. Colaboração para a gente é importante, que é a palavra-chave, que é cooperar. Olha que maravilha! Amei receber o livro. Obrigada, Cris, pelo presente. Muito bom, vou ler com todo carinho. Olha, e agradeço a cada um de vocês aí por aqui nos ter um olhar sempre diferenciado com a nossa cooperativa. Também não sabia da história da HP, isso aqui agora eu consigo levar com toda clareza para as pessoas, que realmente é uma história de futuro, da garagem para o futuro. Vou lá conhecer ela. A Marli é uma mulher muito forte. Vou lá conhecê-la, bem legal. Que inspira, lidera e diria que ela comanda um movimento que eu sinto falta
E são pessoas como Marli, que às vezes são invisíveis aos nossos olhos, mas tão necessárias para o nosso planeta que a gente vive. Imagina se a gente não tivesse a reciclagem de tudo que a gente produz de lixo. E são pessoas como Marli e seus colaboradores que transformam isso realmente em uma economia circular tão importante. Você sabe que quando a minha filha era pequena, eu fui assistir um filme do Walt Disney, eu acho que era, chamado Wall-E. Um robozinho, e o mundo eram pilhas de lixo para todos os lados. E as crianças todas brincando, me achando engraçadinho, Wall-E, eu chorava assistindo o filme, eu falava, olhava, assim, só eu tô chorando aqui e o resto. E as crianças estão se divertindo e eu chorava. Porque eu via aquele robô tentando salvar uma folhinha que tinha lá e aí de repente todo mundo morava numa nave. E era muito tempo atrás, então não tinha tudo que a gente tem hoje de tecnologia, mas era muito parecido com o que a gente vive hoje. Porque eram pessoas deitadas em umas cadeiras, que parecia uma cadeira de avião, dessas bem reclinadas e tal, bem confortável. Todos eram muito gordos, todos eles. Então aquilo estava me dando uma aflição, porque ninguém saía da tal da cadeira. Uma tela gigante na frente. E aí ele fazia tudo com a tela, ele namorava através da tela, ele comprava comida através da tela, ele falava com as pessoas através da tela, ele fazia tudo naquela tela e ninguém saía daquela cadeira. E eu fui vendo aquele negócio, e aquele negócio foi me dando uma agonia e eu chorava, sem parar. E a minha filha olhava pra mim e falou, que você tá chorando, mamãe? Como é que eu ia explicar pra ela que eu tava chorando, porque eu tava achando aquela cena horrorosa, porque era bem o que a gente tava vivendo, ou pra onde o mundo realmente estava caminhando. E se você pensar hoje, se a gente realmente não tivesse as Marlis, nós vamos estar bem sentados em cima do lixo mesmo, porque a produção de lixo é muito maior, né, do que a gente vê. Uma coisa. Bom, estamos encaminhando agora para o final. Não está no roteiro de perguntas, mas se você tivesse que falar para tuas duas filhas de como que você enxerga o futuro, hoje nas tuas conversas com elas, o que você diz para elas sobre, você fala de empreendedorismo, qual é o conselho da Cris, mãe, empreendedora, para tuas filhas? Então, eu estudo muito sobre futurismo, né? Eu acho que eu consigo desenhar um pouco os cenários do que deve acontecer nos próximos anos, assim. E quanto mais eu vejo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu entendo, mais eu falo para elas que o que vale mesmo são as relações humanas. Que isso ninguém vai substituir, nenhuma máquina vai substituir. E que as pessoas têm que estudar continuamente, porque o mundo ele era feito de pessoas técnicas, depois de especialistas. Hoje ela é feita de pessoas excepcionais. Se você não for excepcional, você vai ser substituído pela máquina. Então, para que você seja excepcional em alguma coisa, você tem que estudar muito, né? Saber mais do que os outros, se interessar com as coisas. E eu vejo que as gerações hoje, como elas recebem as coisas muito prontas porque você aperta uma tecla, a inteligência faz para você, o Google te responde, você não tem que se esforçar para conseguir as coisas, que eu na minha época tinha que me esforçar muito, né? Para qualquer coisa que eu quisesse fazer. Então, eles acostumaram a ser um pouco mais, viver um pouco mais na zona de conforto, porque as coisas acontecem, né? Eu quero iFood, eu peço comida, não preciso descer para buscar, sabe? Tudo é muito mais fácil. Então, isso acabou gerando uma geração mais acomodada, eu diria. Até pelas facilidades mesmo, não por culpa deles, mas porque a vida hoje é mais fácil. Então, eu digo que elas têm que se esforçar, a buscar, a fazer as coisas, se preocupar com as pessoas, se preocupar com os vizinhos, se preocupar com as coisas, porque se você não fizer diferente, nós vamos cair num caminho onde pode ser que não seja tão legal quanto era, sabe? Onde as coisas passam a ser mais importantes do que as pessoas. Um pouco esse home office, muito longe umas das outras, pouca conexão, acaba gerando isso, né? Distanciamento. Então, eu acho que a gente precisa buscar essas relações humanas mais, se preocupar mais com isso. E como que você aconselha elas utilizarem a tecnologia dentro dessa visão? É muito importante que você tenha conhecimento do que vem, né? Os negacionistas são fundos. Não quero inteligência artificial, não quero computador, não quero celular, não quero nada, acho maravilhoso. Tudo isso vem para nos ajudar, para fazer com que a gente consiga estudar melhor, consiga conhecer mais. Eu ensino muito esporte para elas, e a gente usa muita tecnologia para fazer esporte, né, hoje em dia, muito. Então acho que você, não obrigatoriamente a tecnologia tem que ser uma coisa parada, muito pelo contrário, tem um monte de coisas interessantes que você pode fazer se usando dessa tecnologia. Eu sou uma pessoa bastante tecnológica, eu gosto. Vocês sabem, eu gosto. Sem dúvida. Bom, Cris, eu acho que a tua história começou você deixando as pessoas de boca aberta
de forma compulsória na tua cadeira de dentista, mas você hoje deixa, acho que todo mundo que assistiu a esse nosso programa, de boca aberta pela tua história, pelos teus pensamentos, valores e principalmente pela mensagem que você deixa aqui para nós, na nossa garagem. Gostaria, em nome da HP e da garagem, agradecer a tua presença aqui no nosso programa. Eu te agradeço muito pelo convite mesmo, muito obrigada. Eu tenho um carinho pela HP, uma marca que me acompanha há muitos anos, de tudo, desde muitos anos mesmo, muito antes de eu te conhecer. E é muito bacana a gente ver a evolução que isso teve. Essa última impressora é impressionante, né? Mas só por que eu não pensei nisso antes? A hora que ela tira tudo que está em volta e imprime só o que interessa, você fala, nossa, só que eu estou economizando de papel? E de tempo. E aí ela imprime só o que interessa, porque aquele monte de coisa em volta, embaixo, em cima, ela não imprime. Só imprime o que me interessa. Então o papel vem objetivo, eu sou muito objetivo e prático. Vem ali o que eu preciso ler, resumido do que eu preciso saber, aquele monte de coisa. Economiza o papel, imprime frente e verso. Eu falei, nossa, que beleza. Eu tô apaixonada por essa impressora nova, ela é muito inteligente. É muito legal. Que bom. Parabéns. Muito obrigado. E obrigado a você. Nos vemos no próximo da Garagem para o Futuro. Porque a conexão pode ser digital, mas a emoção e o abraço são sempre analógicos. Todos nós temos uma garagem com a nossa história. Qual é a sua?